Olá, paz seja contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de viajar? Eu gosto. Como missionário, já tive a oportunidade de viajar bastante e ainda viajo. Como professor, eu tenho sido convidado para dar aula em algumas bases do Brasil. Mas deixa eu confessar aqui uma coisa que eu acredito que você vai concordar comigo. Viajar é muito bom, mas voltar para casa é ainda melhor, não? Na verdade, viajar só é bom porque nós temos um lugar de onde saímos e um lugar para onde podemos voltar. Veja, quando ficamos muito tempo em nossa casa, nós queremos viajar. Mas quando viajamos, a nossa casa se torna referência para onde devemos voltar. Eu estou falando isso porque enquanto eu me preparava para uma viagem dessas, eu lembrei que assim se dá também na vida com Deus. Tudo que vivemos aqui na Terra é apenas uma viagem, um lugar de passagem, onde nossa alma anseia por uma satisfação que parece não estar por aqui. Daí eu lembrei do texto de Eclesiastes 3:11, que diz assim: "E no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim." Esse texto não está falando necessariamente do céu. O desejo pela eternidade que foi colocado no homem é algo existencial e não geográfico somente. O texto fala da nossa pequenez e da grandeza de Deus, revelando que enquanto não encontrarmos Deus, nossa existência não terá sentido. Encontrar Deus é o início da compreensão do que significa viver. O desejo pela compreensão da vida está no ser humano, mas o entender não está nele, porque isso compete a Deus. Quando Deus se revelou a Israel, por exemplo, em toda a saga da história daquela nação, muita coisa foi entregue aos homens, como por exemplo, a lei dele, que é o caráter dele, o caráter de Deus. Contudo, o que foi mostrado a Israel era apenas uma sombra do que estava por vir. Ou seja, aplicando isso ao texto que lemos, entender que o ser humano só pode compreender a realidade após o encontro com o seu Criador era apenas o início da revelação. Porque no Novo Testamento, Paulo chama isso de mistério que estava oculto, algo que pertencia somente a Deus. É por isso que Salomão termina o livro de Eclesiastes sem nos dar muitas certezas das observações que ele fez da vida, concluindo seu pensamento nos dizendo que devemos temer a Deus, e isso bastava para aquele momento. Com a revelação divina ao longo da história, podemos olhar então para Cristo, aquele que veio nos mostrar o Pai, ou seja, aquele anseio pela eternidade, pela compreensão da vida, pode agora ser satisfeito por meio de Cristo. Certa vez, Jesus disse que os discípulos não deveriam ficar aflitos, porque ele mesmo estava indo para preparar morada junto ao Pai. Acredito que mais do que uma mudança geográfica, o Evangelho nos promete uma mudança existencial, onde a gente deixa de ansiar pela compreensão da vida e, enfim, desfruta dela. Se Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, então estamos em viagem por essa vida que agora nós temos, sendo ela apenas uma gota do grande oceano do que é realmente viver. Se a vida eterna, como disse Jesus, é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho, então essa vida é uma viagem para Deus, que já começou no dia que recebemos o convite e começamos a caminhar com Ele. Viajar é muito bom, viver é a coisa mais sagrada que existe, mas conhecer a Deus, caminhar com Ele, parecer com Jesus, amar como Ele amou, tudo isso é bem melhor e faz muito mais sentido que qualquer outra coisa que esse mundo possa nos oferecer. A melhor referência para essa vida é a eternidade, é a grandeza de Deus. Só assim haverá sentido para o que fazemos e para o que vivemos. Como disse Agostinho, tu nos fizeste para ti, ó Deus, e os nossos corações não vão descansar enquanto não encontrar paz em ti. Que o Eterno abra nossos olhos para a verdade do que é viver e nos ajude a encontrar a paz somente nele. Até a próxima.